por gentileza, compartilhar, dar uma lição de casa, já que é aluno, aluno tem lição de casa, amém? Nós assistirmos e compartilharmos essa aula, amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Amados, nós vamos falar, eu vou falar um pouco sobre a prática do discipulado, né? Nós já entendemos, tem algumas coisas aqui que eu havia colocado na minha pauta, mas a Fer já falou, nosso tempo precioso, então, glória a Deus. Então, nós vamos falar como viver, então, de fato, no campo, hoje, viver isso, sendo discípulo e sendo discipulador, amém? Como vivenciar isso, como praticar isso, né? Essa é a visão do Ministério Cristo Salva? Sim, mas eu creio que nós compreendemos aqui pelo ensino que não é uma visão de uma igreja, é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu costumo dizer que existem alguns padrões e jeito de Deus para algumas coisas que é eterno, não vai mudar, nós não mudaremos isso, e se Deus escolheu assim, é porque é perfeito, funciona, e todas as vezes que nós vivemos e praticamos a maneira de Deus, do jeito de Deus, aquilo flui. E é bênção, porque não é coisas de homens, é a palavra de Deus. Nós estamos respaldados pelo céu. Então já deu para compreender que não existe uma outra opção, ou uma segunda opção, para a gente viver o verdadeiro evangelho, a não ser sendo discípulo e discipulando pessoas. Amém? Ficou claro isso, eu creio. Então não é questionar, né? Não é, mas é realmente, a pergunta é, como fazer então, Senhor? Se essa é a visão, é o padrão de Deus, é o que Jesus deixou, é o método de Jesus, é o jeito de Jesus, não há uma outra opção, então, como viver isso de maneira gostosa, agradável, prática e que possa ser eficaz? Eu creio que essa deve ser a nossa pergunta, que eu quero, de uma maneira, né, dinâmica e rápida, trazer aqui alguns textos que respondam para nós isso. Amém, amados? Glória a Deus. Então, queridos, primeira coisa, para mim ser um discipulador, eu preciso ser um discípulo. Eu sei que a Fer já falou isso, mas eu quero trazer uma outra conotação aqui. No ministério, na igreja, nas coisas de Deus, diferente do mundo secular, da empresa, dos negócios, existe uma regra de Deus, que é o quê? A unção desce, passa por nós e escorre. Então você nunca vai conseguir dar, ou ensinar, ou transferir coisas espirituais que você não crê e não vive. Compreende? Não vai funcionar. Tem prazo de validade, vai dar errado e você vai se frustrar. Porque você só vai transferir vida. No reino de Deus nós transferimos vida. Então, se eu não sou discípulo, eu não vou saber gerar discípulos. Eu não sei o que é ser um discípulo. E às vezes eu posso correr o risco de, tecnicamente falando, e tem pessoas que estão extremamente habilidosas, de ensinar o que é certo, né? De ministrar o que é certo, e pela graça de Deus, às vezes aquele discípulo praticar o que eu ensinei, e às vezes ele vai romper e viver o extraordinário de Deus e eu não. Porque eu não estou vivendo realmente a Bíblia, a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que faz todas as coisas acontecerem. Amém, queridos? Então, eu preciso primeiro ser um discípulo. E um discípulo é um aluno, é alguém que segue alguém, que se submete ao ensino de alguém, que serve alguém, que está junto com aquela pessoa. Então, a primeira pergunta que nós precisamos fazer: realmente eu sou um discípulo? De quem? Ah, eu sou discípulo de Jesus. Bom, já aprendemos, não vamos ser repetitivo aqui, não é esse o ensino. Amém? Você precisa ser discípulo de alguém. E o discípulo é aquele que vai aprender com o seu discipulador. Então é o discípulo que tem curiosidade, que pergunta, que quer aprender. Amém, queridos? Porque uma outra verdade poderosa, nós não conseguimos ensinar alguém que não quer aprender. Né? Nós não conseguimos ensinar alguém que não quer aprender. Amém?
Então, primeira coisa, eu preciso ser um discípulo para ser um bom discipulador. Agora, existem alguns conceitos bíblicos que eu quero colocar, que o Senhor nos deu. Na verdade, irmãos, há muita coisa no nosso coração. Há muito o que se falar disso. Mas nessa noite nós vamos pautar aquilo que o Senhor nos deu. E nós precisamos entender que existe uma estrutura de Deus dentro desse discipular, ser discípulo e discipular. Então, tudo que eu vou falar aqui, eu quero que você pense primeiro, eu estou vivendo, eu pratico isso, e depois a segunda análise que você vai fazer, eu tenho feito isso com os meus. Amém? Porque é para mim e através de mim. Amém? É para mim e através de mim. Então, primeiro conceito aqui espiritual, que nós como discípulos e discipuladores precisamos ter. Quem cura é a palavra de Deus. Quem liberta é a palavra de Deus. Quem transforma é a palavra de Deus. E nós precisamos tomar cuidado, eu já quero corrigir aqui, porque talvez alguns dos discípulos nossos que estejam aqui, pode pensar, mas a pastora e o pastor já fez diferente. Então, Deus está nos ensinando, nos aperfeiçoando, então nós vamos melhorar juntos, amém? Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque hoje existe uma codependência emocional e uma visão distorcida do discipulado. E se nós não formos espiritualmente ajustados aqui com Jesus, nós nos tornamos coachings, nós nos tornamos terapeutas, nós nos tornamos psicólogos, nós menos conselheiros da palavra de Deus. Então, é uma linha muito fina. É lógico que essas ferramentas são poderosas, e eu já quero falar algo que o Espírito Santo me corrigiu hoje, quando eu estava preparando isso. Eu venho usando essa colocação, e se eu fiz com você, me perdoe em nome de Jesus. Se eu ensinei isso para você, deleta esse meu ensino. E em algumas colocações eu tenho falado assim, nossa, hoje não adianta, né? A gente só ministrar a palavra e ensinar a palavra. A gente precisa ter um conhecimento terapêutico, a gente precisa ter um conhecimento psicológico, porque hoje parece que você vai ensinar, é incompleto, parece que eu queria achar a palavra, não é incompleto, não é singelo, insuficiente, não, quando é raso, tem uma outra palavra. Também, mas não é só superficial, é como se fosse simplório demais. Quando você vai aconselhar uma pessoa, ensinar ela como vencer e prevalecer diante de certas lutas, parece que quando você só vai para a linha da fé, da palavra, e nós vamos aprender aqui que isso é um espírito do engano dos últimos dias, é insuficiente. Eu fui falar com aquela pastora, mas ela falou sobre orar, Bíblia, jejum, né? Não, eu estou precisando de uma mega orientação, estou precisando de um coaching. E isso é espírito do engano. Por quê? Porque você pode conversar com pessoas extremamente habilidosas, e nós devemos ser pessoas extremamente sábias, ensinadas e habilidosas, e aquela pessoa recebe aquele teu ensino e fala, uau, que conselho da Fernanda. Meu Deus, que sabedoria do Doni, que bênção. Só que daqui a pouco, irmãos, aquele monte de ensino maravilhoso e de conselho, nossos conselhos e ensinos, por mais extraordinários e carregados, eu vou falar até de sabedoria de Deus, ainda assim é os nossos conselhos. Mas sabe o que vai mudar aquela pessoa? Palavra de Deus, diga a palavra de Deus. Então nós precisamos ser mais cristocêntrico e mais palavra de Deus. Se a pessoa olhar para nós e falar, meu Deus, que coisa óbvia que me falou, é lógico que eu sei. Quem sabe aqui que é a palavra de Deus? Tá, mas será que a gente crê e pratica aquilo? Hoje, falando com uma das minhas discípulas sobre o trabalho dela, ela falou assim, sabe, pastora, a questão, né, tratando alguns assuntos de discipulado, sabe, pastor, o problema é que aquela pessoa não pratica aquilo que eu ensino.
Eu falo para ela o que ela precisa fazer, mas ela não pratica. Sabe por quê? Porque é o bom conselho dessa minha discípula para a discípula dela. É um bom conselho. Mas sabe o que vai mudar aquela terceira pessoa lá? A prática da palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente. Então, a primeira pergunta é: eu tenho praticado a palavra de Deus e os conselhos que eu tenho recebido do meu líder? Eu tenho colocado em prática? Porque é a palavra que vai me mudar e mudar a minha situação. Então, às vezes, né, e aí para cada um eu não quero entrar nisso, que daí vai se delongar. Mas quantas vezes você já tem recebido instruções na sua vida a respeito de algumas áreas que você vem sofrendo há muito tempo? E você recebe aquelas instruções, às vezes está cansado de ouvir aquilo, mas por que não houve uma mudança? Porque foi apenas bons conselhos. O que muda a nossa vida é a prática da palavra de Deus. Está escrito? Eu creio, que é o outro ponto que nós vamos... Porque tudo está linkado, viu, irmãos? Eu creio na palavra, então eu vou praticar aquilo. Então, como discípulo, preste atenção, você tem praticado os ensinos que você tem recebido, não só do teu líder, mas do altar, você tem colocado em prática, porque nós temos uma fé, que aí é outro ponto que depois eu vou entrar de maneira separada, mas às vezes você vai diante do médico, né? Eu estou lá cuidando do pastor Marcelo, ele receitou um remédio horrível para ele, que faz muito mal, inclusive nós temos evitado, os efeitos colaterais são terríveis. Mas sabe o que a gente fez? Foi lá na farmácia, comprou e ele bebeu. Sem nem se preocupar com os efeitos colaterais. Uma fé natural, uma fé emocional, uma fé circunstancial. Mas quando nós falamos, a palavra de Deus diz isso. Se corrija, se conserte, muda. Aí nós não temos fé para beber o remédio de Deus. E estamos dentro, sabe o que o Senhor Jesus falou para mim, igreja, nessa manhã? A minha igreja tem se tornado a mulher sírio-fenícia. Forte isso. Você sabe o que isso significa? Aquela mulher que falou, Senhor, até as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, os cachorrinhos comem. Sabe o que é isso, irmão? Você tem pão na mesa e você está vivendo de migalha. Porque você não consegue se assentar à mesa e crer. Pratica a palavra. Né? Eu sei que os novos não gostam disso, mas nós somos de uma geração que a gente lia a palavra e a gente acreditava na palavra. E ela era suficiente. Por que ela é suficiente? Porque o Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade vos... Pronto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis? Pronto. Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pronto. Em Cristo Jesus nós somos livres. Pronto. Agora eu creio nisso, eu sou discípulo de Jesus. Ou eu olho para a palavra, que é o outro texto que nós vamos ver, e eu não consigo crer que essa palavra pode me mudar. Então eu sou um discípulo que vivo argumentando. Viu, mas está escrito aqui que você precisa ser submissa ao seu marido. A palavra diz isso. Mas veja bem, é porque você não entende. Não, você quer crer na palavra e ser mudada pela palavra, ou você quer argumentar? Não, porque está escrito, não pode, é pecado isso. Não, mas veja bem, olha bem. Entendeu, irmãos? O discípulo verdadeiro, ele olha para a palavra de Deus e ele crê e ele toma uma posição. Não, peraí. Se Cristo, e eu amo esse texto, eu quero que você marque Lucas 4:18, depois nós vamos digitar tudo isso e mandar para vocês. Jesus, iniciando o seu ministério, ele pega o livro do profeta Isaías, ele abre lá no capítulo 61, e ele cita esse texto, e ele diz, a unção do Senhor está sobre mim, ele me ungiu
para pregar o evangelho, para libertar os cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos. Ele me ungiu. Há uma unção de Deus que nos unge para fazer isso. O que é libertar um cativo? Aquele que está preso na mão do diabo. Eu creio que nós vencemos isso. Agora, o que é pôr em liberdade um oprimido? E essa é a arma do diabo dos últimos dias. Ansiedade, depressão, medo, pânico, opressão. E nós temos uma unção que tira as pessoas desse lugar, se elas quiserem ser curadas. Há uma unção que cura. A questão é, eu quero, porque se eu quero, a hora que vem aquele sentimento, e eu conheço a palavra, eu estou usando um exemplo, você pode aplicar isso em todas as áreas. Você vai falar para o diabo, olha aqui diabo, Jesus já me libertou. Sai daqui. Sai da minha mente. Ninguém nunca deu sai em você, porque eu dava muito sai em mim. E ainda dou. Sai, espírito de rainha do céu. Porque eu preciso reconhecer as minhas debilidades. Sai todo orgulho, toda soberba. Sai. Porque eu quero, diga eu quero. Eu quero ser discípulo de Jesus. E a palavra diz. E aí, queridos, eu coloquei alguns textos aqui, depois nós vamos falar. A palavra, Hebreus 4:2, a palavra é como uma espada que penetra mais profundo. Se você quiser ir colocando os textos principais aí para eles acompanhando, porque, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é uma espada. Diga assim, a minha voz fala aos ouvidos, a palavra penetra no coração. A pergunta é, a palavra de Deus tem penetrado no teu coração? Como a Fernanda usou aquele texto, o teu coração é orgulhoso demais, duro demais. Porque a palavra de Deus penetra no nosso coração. Amém? Agora, como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Como que essa transformação acontece em mim, através de mim? Através da palavra e do Espírito, da unção. A palavra de Deus revela, o Espírito convence, não é isso que Jesus falou? Por que nós ministramos muitas vezes uma pessoa e ela não pratica aquilo que nós falamos? Porque ela não foi convencida pelo Espírito. Porque nós temos ouvidos muitas vezes ensino sobre algumas áreas da nossa vida e não praticamos. Porque é só uma pregação aos nossos ouvidos. Mas quem convence é o Espírito. Quem liberta é a palavra. É a palavra. E aí tem um texto muito interessante, anotem aí, de 2 Coríntios capítulo 3, 18, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele está fazendo um paralelo de Moisés do véu. Porque quando o véu é retirado, ou seja, a cegueira espiritual é retirada, a glória de Deus se manifesta em nós e através de nós. E lá diz que nós estamos como que olhando num, diga, espelho. E somos transformados por quem? Pelo Espírito, na imagem de Cristo. Irmãos, a grande armadilha do diabo hoje, para a gente não ser discípulo e não fazer discípulos de maneira correta, é nos fazer olhar para a janela. Sempre é alguém que fez. Eu passei aqui, trupiquei, o copo caiu. Mas também, por que você pôs o copo ali, João? Você não sabia que essa mesinha pequena eu podia passar aqui, tropicar e cair o copo e quebrar? Não. Eu sei que o copo está aqui, eu é que estou pregando. Esse ambiente está sobre minha responsabilidade. Se alguma coisa quebrar aqui, a responsabilidade é minha. Irmãos, não tem como ser liberto, transformado pela palavra e pelo Espírito, se eu não começar a olhar no espelho.
Ai, eu sou tão irritada, eu sou uma pessoa irritada. Por que eu sou irritada? Não, porque veja bem, veja janela. Não. Espera aí, eu sou uma pessoa irritada. Estou olhando no espelho, Jesus não é irritado, Jesus não é bravo, Jesus não é grosseiro, Jesus não é cheio de ódio, Jesus não é assim, isso é pecado. Eu estou em pecado. Essa não é a imagem de Cristo. Eu estou errando. E quando eu olho no espelho, e eu reconheço as minhas responsabilidades, então começo a trabalhar da palavra, que liberta, e do Espírito que convence. E aí sim nós somos transformados na imagem de Cristo. Se você é um discípulo que só olha na janela e não tem humildade para olhar no espelho, sabe o que teu discipulador vai fazer com você? Você começa a conversar com uma pessoa assim, ai, amém, Dona, e vamos orar então, né? Porque nós só somos conselheiros. Ai, amém, Dona, tá bom, então vamos orar. Deus, olha, irmãos, quando algum líder que cuida de nós começa a falar muito isso com a gente, então vamos orar. Isso não é um bom sinal. É que ele reconheceu que você só olha na janela, não olha no espelho, não tem humildade para aprender. Só Deus na causa. Então ele fala, vamos orar. Vamos orar. Só Deus para dar um jeito na gente. Então vamos orar. Mas quando aquele discipulador que cuida de nós reconhece que nós queremos aprender, não, eu errei, eu fiz isso, eu derrubei o copo, eu quebrei e tal, mas eu não sei como fazer, como é que faz, o que a palavra de Deus diz, como é que eu resolvo isso, como é que eu faço isso, como é que eu venço esse mal? Aí está o caminho da cura, porque o discípulo é um aluno, ele precisa aprender, ele não sabe tudo, amém? Então, irmãos, palavra e Espírito Santo age quando nós temos humildade. Eu coloquei vários textos, depois nós vamos digitar para vocês, a respeito de humildade. Eu gosto muito da oração que Paulo faz para a igreja de Éfeso, eu até ia marcar ali, esqueci, que ele fala, eu oro por vocês, igreja, para que o Senhor abra os olhos do entendimento de vocês, para que vocês possam compreender Deus. Não é compreender o pastor, não é compreender o teu líder, não é compreender, não vou dizer, não é nem compreender o teu marido ou a tua esposa, é você compreender a palavra de Deus, porque se você for moldado pela palavra de Deus, viu, escute, eu não posso mudar ninguém, mas eu posso mudar a minha vida, amém? E se eu mudar, eu costumo brincar assim, no aconselhamento de casal, nós somos duas metades, não é? E às vezes está numa guerra, e a gente quer que o outro mude, e a gente não muda ninguém. Mas se eu mudar, nós já temos 50% de transformação acontecendo nesse casal. Amém? 50% já mudou. 50% crê, 50% ora, 50% jejua, 50% está fazendo o que a palavra de Deus diz que tem que ser feito. O que você acha que vai acontecer com os outros 50%, irmãos? Mas nós somos insistentes em querer transformar as pessoas e não nos transformar. Seja você melhor. Porque não merece. Olha, eu e o pastor temos essa convicção, né? Depois de errar tanto, a gente aprende. Não importa. Entendo o que eu vou dizer, não é egoísmo isso, parece o contrário de discipulado. Mas é nesse sentido de fé mesmo. Não importa o que o outro fez ou deixou de fazer, está certo ou está errado. O que importa é eu diante de Deus. Eu estou fazendo o que é certo diante de Deus. Eu estou sendo uma excelente esposa diante de Deus. Mesmo que o meu marido não mereça, então eu vou ser recompensada por Deus.
Eu estou cuidando bem dos meus filhos e daquilo que eu preciso fazer, da igreja, ou seja lá do que você tem de responsabilidade, por causa de Deus, você está fazendo o seu melhor, não porque você gosta, porque a gente não faz aquilo que a gente gosta, a gente faz aquilo que precisa. Mas eu não gosto de fazer isso, né? Mas a gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz aquilo que precisa ser feito, porque é o teu papel. Isso é ser discípulo. Você acha que num discipulado, a gente concorda com tudo que o discipulador fala e faz? O Dona Amar não concorda com tudo que a gente faz, ele fala isso, né? Mas ele fala, mas eu obedeço, porque eu sei que a obediência é o caminho da vitória. Amém. Quando ele assumir a igreja no nosso lugar, aí ele vai fazer do jeito dele. Né? Quem sabe o Senhor envia a gente para outro lugar, né, Dona? Mas hoje, infelizmente, ou felizmente, para a cura e santificação deles, eles têm alguém. E eles precisam saber até onde pode ir, não pode ir, qual é a direção, qual é a linha de pensamento. E isso é um discipulado saudável, porque a gente não oprime eles, e eles não têm medo da gente, tem liberdade para trabalhar. Porque sabe, né? Porque sabe, já conhece aquele pastor, sabe qual é a linha de pensamento dele, não vai fazer as coisas além daquilo. Não precisa toda hora estar colocando limites. Isso é palavra de Deus que nos transforma. Amém, igreja? Então, não tem como ser um discípulo sem ter humildade. Porque se a gente não tiver humildade, vai acontecer conosco o que aconteceu com Pedro. Jesus foi repreender Pedro. Se ele tivesse humildade, ele ia falar, Senhor, eu tenho certeza que eu jamais te trairia hoje, pensando como eu penso. Mas se o Senhor está falando, tem misericórdia de mim então, Senhor. Me ajuda. Se isso acontecer, o que eu faço? Isso é humildade. Né? Mas quando nós não temos humildade, a gente tem uma linha de pensamento. E aí aquele discipulador está tentando nos mostrar que não é aqui, é aqui. Mas você está falando, não, é. Não vai aprender. Ou vai aprender errando, né? Porque Pedro poderia ter tido humildade, mas ele não teve. Ele errou, ele caiu, ele perdeu o discipulado dele. E se não fosse o grande amor e paciência, como nós aprendemos aqui, hoje nós não teríamos o grande apóstolo Pedro. Amém? Nós não teríamos. Então, para que a palavra nos transforme e a gente possa ministrar palavra de Deus. Você sabe que o teu discípulo está passando por uma situação? Quando você for falar com ele, separe algumas coisas da palavra, alguns versículos, e ministre a palavra. Fala, irmão, olha, eu entendo, mas sabe, a palavra de Deus diz isso. Olha, tem esse texto, medite nesse texto. Leia várias vezes esse texto. Confesse essa palavra em voz alta. Ensine ele a ouvir Jesus, porque ele não vai te ouvir, mas se ele ouvir a palavra tem poder para libertar aquela pessoa. Ministre a palavra. Esposo, ministre a palavra para a tua esposa. Mas ela não me ouve. Então fale para ela a palavra. Está escrito, minha querida. Leia lá, medite lá. O meu faz isso comigo. Mara, está errada, a palavra diz isso. Que a gente é sanguíneo, né? Dono da verdade. Mas está escrito, Mara. Medita lá na palavra. Amém? Assim, com humildade, nós também podemos falar isso para o nosso esposo. Amém? Querido, mas a palavra diz. Não estou preocupado com os outros, eu estou preocupado. Eu costumo falar muito isso para o Marcelo, porque eu sou sanguíneo e ele é colérico. E o colérico bate primeiro para depois ver porque bateu, né? O sanguíneo fala primeiro para depois ver o que realmente aconteceu. Aí, às vezes, eu falo assim para ele, sabe, amor? Sabe, Má? Eu sei, você tem razão nessa situação. Mas eu não estou preocupado com aquela pessoa, se ela está certa ou errada. Eu estou preocupado com a tua reação. E a tua reação diante dessa situação, diante de Deus, não é boa. Entristece o Espírito Santo. Eu não estou preocupado com o outro. Ou com a razão, o que está certo ou está errado. Eu estou preocupado com a gente.
porque é sempre a gente, viu? Somos um corpo. Preocupado com a gente. Esse sentimento que essa situação aflorou não é bom para nós. Porque isso não agrada a Deus. E nós temos que agradar a Deus. Amém? Então, queridos, a humildade, ela é essencial para a gente ser discípulo e ser discipulador. E quando você for instruir as pessoas, ensine elas a orar. Irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de oração, eu e você. Eu oro lá de casa, você ora da tua casa e nós vamos ouvir Deus. Deus vai falar com você. Ensine a pessoa a ter relacionamento com aquele que convence. Amém? Dê a palavra para ela, se ela vai comer a palavra ou não, se ela vai praticar a palavra ou não, aí é ela e Deus, mas que você medicou ela, você medicou. Que ela saiu do discipulado com o receituário na mão, ela saiu. Amém? Agora, se ela vai praticar ou não, aí é ela e Deus. Mas nós precisamos ser, nos nossos discipulados, mais palavra. Ensine, e isso vai trazer tudo aquilo que a Fernanda falou. Um discipulado com liberdade, sem peso, sem jugo, porque não é você que está colocando um peso, amém? E se outra coisa que nós já erramos muito, né? Hoje já aprendemos e a Fernanda confirmou aqui. Aconselhe situações que a pessoa está te perguntando. Por muito tempo nós erramos naquele estilo MDA, né? Primeiro, hoje não existe uma necessidade de você, aí tem que sentar para fazer discipulado particular. Não. Outra coisa, espere o discípulo vir te procurar, porque é o discípulo que tem que procurar o discipulador, amém? Falando de coisas pessoais. Não entre em assunto que ele não está te perguntando, porque eu já errei demais e causei muitas dores. Eu falo que às vezes nós acreditamos mais em vocês do que vocês mesmos. E às vezes nós enxergamos em vocês potenciais e coisas boas que vocês não enxergam. E às vezes nós, por falta de sabedoria, avançamos o sinal, porque queremos que vocês se vejam, se olhem no espelho e se enxerguem como nós estamos enxergando. E vocês não chegou lá ainda. E aí nós invadimos e causamos dores. Não façam mais isso, a gente já fez bastante. Amém? Vamos ensinar as pessoas a orar e ouvir Deus. Vamos ensinar as pessoas a buscar a resposta e o caminho na palavra, porque é a palavra que liberta. Vamos fazer isso, né? Eu creio que vai ser um discipulado saudável. Agora existem, falando agora de trabalho de discipulado, existem algumas pessoas, para você que é um líder, que está trabalhando, porque discipulado é transferência de ministério. Amém? Ah, mas eu tenho aquelas pessoas que me chamam de discipulador, que eu sou o pai. Amém. Glória a Deus, continue tendo, se a pessoa te procurar, abrace, converse. Mas existe algumas pessoas que estão dividindo com você a responsabilidade daquele ministério. Com essas pessoas, estou falando do particular agora, você precisa investir tempo de qualidade com elas, porque elas precisam de ajuda. Porque elas estão na mira do diabo igual você. E você é responsável por guardá-las no mundo espiritual. Amém? Então, com essas pessoas, nós precisamos sentar, nós precisamos tirar tempo, precisamos ouvi-la, precisamos perguntar. Você tem alguma coisa que você gostaria que eu estivesse orando? Algum sonho, algum projeto, para a gente estar orando e apresentando diante de Deus? Não só falar das coisas do ministério, mas se preocupar com a vida da pessoa, porque hoje ela é, né? Tuas mãos, teus pés, teu braço direito, e ela merece a sua atenção e o seu tempo. Amém? Então, não existe, mas eu tenho que fazer todo mês? Não, cada 2 meses não. É quando realmente se há uma necessidade, né? Quando realmente há um trabalho, uma transferência. Ah, pastora, mas e aqueles que estão lá naquela história antiga, que me chamava de discipulador, mas hoje, né, mal aparece na igreja e tal, falar de assunto de pastor agora. É o discípulo do pastor. Mas não vem para o culto, não vem para a intercessão, não está aqui, não participa dos cursos, não vem em nada, mas é o discípulo do
pastor, amém, glória a Deus, não vamos mexer e nem causar feridas. Amém, queridos? Deixa lá, o discípulo do pastor. Se precisar de mim, eis-me aqui. Amém? Eu costumo dizer que nós nunca estamos desocupados e nunca estamos ocupados demais para não atender alguém. Sempre. Posso falar com você? Pode. Claro que pode. Sempre pode. Porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Amém, irmãos? As pessoas são mais importantes. Mas nós não vamos nem forçar essas pessoas. Não, você é meu discípulo. Como assim, João? Áurea, você é minha discípula. Você não vem nisso, você não vem. Que era assim que a gente fazia, né? Catava o telefone e ligava. Ai, amor. Linda, minha linda. Amada. Faz 3 cultos que eu não te vejo. Se faz 3 cultos que o teu discípulo não aparece, ora por ele, irmãos. Porque se nem o Espírito Santo está convencendo ele vir para a igreja, você vai convencer? Hã? Se nem o Espírito Santo gera fome e sede nele, você vai gerar? Você é melhor que o Espírito Santo? Não. Ore por ele está precisando de oração. Amém? E às vezes de um oi lá no... Oi, amor, você está bem? Saudade, tudo bem? Né? Do silêncio ninguém é cobrado. Então, queridos, hoje, na prática, nós vamos trabalhar assim. Amém? O discipulado particular. Né? Chamávamos de MDA. Vamos começar a usar toda a nomenclatura discipulado para não ter confusão. Então, nós vamos ter discípulos próximos, presentes, que estão hoje nos ajudando muito. Então, com esses, nós vamos mesmo dedicar um tempo maior. E nós vamos ter aí os discípulos, né, que talvez ainda estão sendo consolidados. Os filhos, não tem problema. Sem problema nenhum. Amém, irmãos? Agora, discipulado ministerial. Discipulado ministerial. Como que nós vamos trabalhar isso? Tem algumas pessoas, não vou citar nomes, fazendo um trabalho extraordinário. Né? Por exemplo, eu sei de mulheres, líderes de célula, que de tempo em tempo elas marcam um café da manhã com as mulheres da sua célula. E traz uma palavra, transferência de vida. Jesus, 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 ora com elas. Isso é muito importante, amém? Preste atenção. Eu gostaria até de dizer, me compreendam, que talvez diante desse aprendizado que nós tivemos, não é opcional, amém? Por favor. É uma direção de Deus. Se você é uma líder de célula, um líder de célula, você precisa ter esses ambientes de intimidade com as pessoas da tua célula, porque você é o pai espiritual. Você é o discipulador daquelas pessoas. Não importa em que fase ele está, de ser consolidado, de ser discipulado, mas você é o pastor daquele rebanho. Você precisa tirar tempo com eles de vez em quando. Amém? Então, nós gostaríamos que não apenas alguns casos que eu sei que pratica isso, mas que todo líder de célula, então você é um supervisor, por favor, direcione isso. Que os nossos líderes de célula tenham esses discipulados. Sobre o que você vai falar no discipulado? Lá, o líder de célula vai falar com as ovelhinhas. Não vai falar de trabalho, amém, irmãos? Vai falar de realidade de célula, ganhar vidas, cuidar de vida, paternidade, amor de Jesus. Amém? Procurar ser um pouco mais sábio no nosso tempo, remir o tempo. Agora, você é um supervisor, eu sei que vocês fazem a reunião de supervisão, legal, para dar direção de trabalho, e os celulões, que é muito bom para trazer ajuntamento e comunhão, mas é importante, talvez, fazer essa dinâmica, né, essa reunião de supervisão, mas também ter esse tempo de discipulado com os seus líderes de célula. Porque às vezes não importa, mas o líder de célula, né? Lá, vou usar um exemplo bom aqui, né, frutífero. O líder de célula lá, dos filhos de Sião, o Sandro e a Simone, mas o discipulador deles somos nós. Aí a Cleide vai falar assim, eu vou fazer uma reunião de discipulado com meus líderes de célula, mas eu não vou chamar o Sandro e a Simone, porque, não. Está trabalhando lá
Não importa que o discipulado particular acontece aqui. Está trabalhando lá naquela supervisão, então você vai alimentar o teu líder de célula. Amém, supervisores? Você vai alimentar ele, dar uma palavra, uma direção, como ganhar, como consolidar, como ser firme na fé, como ter Jesus, como caráter de um líder. Sermos um pouco menos coaching de trabalho e mais Jesus. Como você está? Como está a tua vida com Deus? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem meditado na palavra? Como você está, meu amado? Porque você é pastor daquela célula. Eu preciso ajudar você a pastorear aquele rebanho. Amém, supervisores? Líderes de ministério. Você precisa ter esse tempo de discipulado com o seu grupo. Ah, pastor, mas ministério, o pessoal já está lá na supervisão, já está lá. Não tem problema. Tem assuntos que se trata, como a Fernanda disse, é um assunto do teu chamado. Que só o líder daquele ministério sabe falar disso. Amém? Só o líder. Só o líder do louvor vai ajudar um levita a crescer no seu chamado. Porque se eu fizer uma reunião, não sei falar dessas coisas. Mas o líder do louvor sabe. Amém, amados? Então, líderes, vamos começar a praticar o discipulado em grupo. Não precisa ser todo mês, eu não dou conta, pastora. Não tem problema, mas de vez em quando, pare a correria para afiar as ferramentas. Sabe, queridos, nós precisamos tomar cuidado com a vida de Marta. Precisamos tomar cuidado. Porque às vezes... Normalmente no reino de Deus é assim, quem está trabalhando muito. Tem muitos trabalhando muitos, não, tem poucos trabalhando muito, e tem muitos observando o que os outros estão fazendo. E só erra quem trabalha, amém? Então nós precisamos tomar cuidado, nós que trabalhamos com isso. Ai, eu preciso fazer, eu preciso ir. Se você já se alimentou espiritualmente, se você tem lido a Bíblia, se você tem jejuado, se você tem adorado, se você fez a tua parte espiritual, você está forte, então vai, meu filho, voa, corre, anda, né? Vira piruleta no reino de Deus. Mas se você tem feito essas coisas e negligenciado você está em perigo. Quantas pessoas em potencial, extraordinária e maravilhosa, pararam no meio do caminho, porque não viveram isso. Palavra, espírito, olhar no espelho, ter fé, e saíram correndo, e não se cuidaram. Não foram transformadas por dentro. E a hora que o tempo cansa, a correria cansa, e a hora que vieram os problemas, não suportaram e não permaneceram. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mais importante do que a nossa obra, a obra do homem, é o homem da obra. Se você está curado, liberto, transformado, vivendo por fé, matando os teus gigantes, derrubando os teus leões, meu filho, pode ir. Mas se você só tem ido e não tem vencido você mesmo, e não tem se preocupado em ser transformado, liberto, curado e feito à imagem de Cristo, é melhor você desacelerar e investir o pouco tempo que você tem, porque senão você vai correr muito e parar no meio do caminho. Amém? Você compreende isso? Ai, pastora, mas sabe o que é? Como que eu vou fazer? Gente, o Marcelo, ele sempre fala isso, porque eu sou a sanguínea, né? A sanguínea quer fazer tudo. Ele fala para mim, Mara, você não vai consertar as pessoas. Mara, você não vai consertar o mundo. Mara, você não vai dar jeito na igreja. Ele usa muitas essas expressões para mim. Aí eu falo, não, mas vai ter que fazer, Não, Mara. Ele fala para mim, não. A gente tem que estar bem com Deus. Se não der tempo hoje, amanhã a gente vai. Não, mas irmão, cadê você? Chegou no final do culto, na metade do culto. Não sabe o que é? É que eu fui lá fazer a visita antes do culto, aconselhamento. E aí, você sabe, né, pastora? Aí não deu tempo, porque daí como que você corta o assunto no meio? Então, sabe, antigamente a gente achava isso louvável, né? Hoje eu falo assim, então, amor, não marque nada antes do culto.
Sabe por quê? Porque você não vai resolver o problema daquela pessoa, porque a gente não é Jesus. A pessoa não vai morrer por mais um dia, mas você precisava fazer o que é certo, porque é certo, e estar no lugar certo e se alimentar, porque você é muito importante, porque você não tem só aquela pessoa para cuidar, você tem muitas pessoas. Amém, irmãos? Sei que eu estou sendo muito direta para líder. Se você não é ainda e você está aqui hoje, é porque talvez Deus tenha um propósito na tua vida. Então, nós precisamos começar esse ano. Nós até mudamos, né? Quem é aí líder sabe que nós mudamos a nossa estrutura e fizemos pequenos grupos. Grupo de pregadores, porque o pastor vai se reunir com esses pregadores para instruí-los e falar a linguagem deles. Grupo de supervisor, para a gente falar só coisa de supervisor. Né? Grupo de líder de ministério, começar a ser mais eficaz e poder ajudar mais. E alimentar essas pessoas naquilo. Nós vamos começar a praticar isso agora. Vocês vão começar a receber as nossas santas convocações. Começar a praticar isso agora. Alimentar as pessoas com a palavra, com a presença. E falar daquilo que realmente ajude as pessoas a servir a Deus no seu chamado. E não aquela palavra genérica. Mas falar a linguagem que vai ajudar. Porque discipulado é transferência de ministério. Amém? E para finalizar, palavra, diga comigo, palavra, Espírito Santo e fé é que muda a nossa vida. Você sabe que a nossa fé hoje, a fé da igreja, é uma fé muito mais emocional e circunstancial do que bíblica. E sabe por quê? Hebreus 11:6 diz, né, que a nossa fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor diz que a fé vem por ouvir e ouvir a... E vamos confessar os nossos pecados aqui, irmãos? Está muito difícil tirar tempo com a palavra. Aí a nossa fé é fraca. A nossa fé se torna emocional. A nossa fé se torna circunstancial. Se acontece alguma coisa, se sopra um vento, se vem uma palavra, se alguma coisa sai, né, do nosso script, pronto, a gente já pira. Isso é ausência de fé. Porque Jesus diz que aquele que ouve a palavra, e ouvir a palavra gera fé, edifica sobre a rocha, e pode vir o que for. Nada te abala. Nós precisamos crescer em fé. Amém, líderes? Tenha essa preocupação com você. Por favor. Nós tivemos aquela visão, temos repetido várias vezes, que esse é um ano de cavar, né? As valas para o Senhor edificar. E hoje, conversando com o Marcelo sobre essa noite, ele falou, sabe, Mara, discipulado é cavar alicerces. É rasgar a terra. Trabalho duro, sujo, cansativo, pesado. E hoje a maioria das pessoas não querem cavar os alicerces, cavar a terra para lançar alicerces. As pessoas já querem chegar na parte, até ia brincar se a Joyce estivesse aqui, da arquitetura. Ai, que quadro eu ponho aqui, que lindo esse quadro. Ai, que mesa eu coloco aqui, que sofá que combina aqui. Não é gostoso? Eu amo essas coisas. Mas, sabe, irmão, se não tiver o alicerce sustentando aquela casa, vai cair tudo. Então, às vezes, nós estamos preocupados com essas coisas. Com as conquistas, com o que estamos fazendo, discipulando. Não. A gente precisa permitir que o Senhor use a ferramenta que Ele quiser, e talvez vai ser o teu discipulador, para cavar a nossa vida. Rasgar o nosso coração. Como a Fernanda já disse, confrontar a nossa vida. Para que a gente possa edificar com fundamentos profundos e firmes.
porque sabe, é isso que vai te sustentar. Olha, é com muito pesar que a gente vê pessoas tão preciosas, que nós ministramos, ensinamos, aconselhamos, e falamos tantas coisas, e amamos, e comemos juntos, e andamos juntos, e enfim. E de repente você vê aquelas pessoas, meu Deus, numa situação muito difícil. Sabe o que isso nos ensina? Que o nosso agir é muito limitado. Que só é Deus que pode edificar mesmo. Só Ele pode sustentar mesmo. Então não é a nossa muito correria que vai mudar, mas é o nosso ensino. Primeiro, sendo um discípulo, um testemunho, vivendo a palavra de Deus. Para ser um padrão para os fiéis. Que nós vamos gerar discípulos. Só que se nós não conseguirmos ser quebrantados pelo Espírito Santo e olhar para o espelho, falar, peraí, essa área da minha vida não está andando. Jesus já fez tudo. Eu tenho a unção que resolve tudo, cura, liberta, salva, transforma, é a unção do Espírito. Peraí, o que eu preciso fazer? Não é o que o outro precisa fazer, o que eu preciso fazer, eu vou praticar. E quando nós começamos a praticar, nós nos surpreendemos com o agir de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Amém, irmãos? Então, discipulado é isso, é transferência de Jesus para as pessoas. Só que eu só vou transferir aquilo que eu tenho. Um chefe na empresa pode dar ordens e mandar fazer. Num discipulado não funciona. Eu só vou transferir aquilo que eu tenho. Então eu só posso dar aquilo que eu tenho recebido. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Porque aquilo que eu tenho recebido do Senhor, isso também eu vos dou. E aí ele ensina. Porque ele recebeu do Senhor Jesus. Então eu queria que você fechasse seus olhos. E você pensasse aí, primeiramente, antes de falar de estrutura, dos teus discípulos, né? Quem são os teus discípulos que você precisa cuidar mais de perto, os mais de longe, os discipulados ministeriais que nós gostaríamos que vocês praticassem. Mas você só vai conseguir exercer com excelência tudo isso se você for discípulo. E eu gostaria que nós pudéssemos nessa noite avaliar um pouco. Eu tenho sido discípulo. Eu tenho compartilhado com o meu discipulador a minha vida, os meus sonhos. Eu tenho também reconhecido as minhas debilidades, as minhas falhas, parado de culpar os outros, porque o que os outros fazem é responsabilidade deles, o que eles fazem comigo. Mas o que eu faço com aquilo que os outros fazem comigo é minha responsabilidade. Reação é minha responsabilidade. Atitudes é minha responsabilidade. E a questão é, será que se eu olho para a palavra, eu posso reconhecer a palavra na minha vida? Eu tenho procurado ser aquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que ser manso, humilde, porque Deus resiste aos soberbos, porque Provérbios diz, instrui o tolo e você vai receber afronta, ele vai te confrontar. O tolo confronta o seu discipulador, mas o sábio, ainda que às vezes ele não concorde com aquela correção, ele se cala e fala, meu Deus, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. E não é só falar eu preciso melhorar, é melhorar. Bem? Quero dar exemplos muito simples aqui, muito simples. Eu tenho que orar, foi isso que eu aprendi nessa noite. Então, eu vou orar. Ah, mas de manhã não dá tempo, então agora eu vou chegar em casa, em vez de eu ficar nas redes sociais, eu vou pôr um louvor e eu vou orar, nem que for 5 minutos, mas eu vou orar.
Eu preciso orar. Eu não tenho tido tempo de manhã, eu não dou conta, acordo cansado, eu não consigo ler a Bíblia. Então, antes de dormir, eu vou ler 5 minutos, um capítulo, um versículo, mas eu vou fazer alguma coisa, porque é a atitude que vai quebrar o poder da opressão e vai me libertar. Eu vou praticar a palavra. Eu preciso praticar a palavra. São coisas tão simples, nós sabemos, mas não fazemos. Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso mortificar a minha carne, porque eu preciso aprender de Deus. Eu preciso buscar na palavra remédio para as minhas atitudes, porque se o que eu tenho feito não tem me levado à vitória, então eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Não é fácil mudar, irmãos. Não é fácil. Por exemplo, minha realidade, minhas debilidades. Quantas vezes eu escuto coisas que eu não gosto, às vezes do esposo, dos filhos, e normalmente a minha reação é retrucar naquele momento de maneira muito intensa e feroz. E eu tenho, às vezes, me calado, ficado quieta, falado nada. Como se eu nem tivesse ouvido aquilo. Porque eu preciso aprender a me calar e ouvir Deus para depois falar. Então, na hora que você estiver olhando para tua vida, você fala, eu preciso mudar isso aqui. Comece a praticar isso. Não é fácil, mas pratique. Pratique. E você vai ver o Senhor Jesus te libertando daqueles cativeiros e te conduzindo para um lugar de vitória. Te conduzindo para um lugar de vitória. Então eu gostaria que você pensasse agora, como eu tenho sido como discípulo? Eu tenho procurado andar com meu mestre? Eu tenho procurado dividir as responsabilidades com ele? Eu tenho me preocupado, por exemplo, se você é um dos nossos discípulos. Às vezes eu vejo o pastor sofrendo com isso. Ele fala, Mara, não se preocupa com a igreja, com o ministro, não quer nem saber o que está acontecendo. Os desafios, as lutas, os problemas, nem pergunta, nem se preocupa em estar lá. Então você realmente tem sido um discípulo? Se você é discípulo de um pastor, você precisa se preocupar com aquilo que o pastor se preocupa, você é o discípulo dele. Se você é discípulo de um líder de ministério, você tem que se preocupar com aquele ministério junto com o teu líder. Se você é discípulo de um líder de célula, você tem que se preocupar com a célula. Ligar para o teu líder e falar, viu, o que eu posso ajudar hoje? Você quer que eu ore? Você quer que eu vou mais cedo? Você quer que eu faça alguma coisa? Se importe. Porque eu sou um discípulo, eu sou um aluno, eu estou aqui para servir naquele lugar que Deus me colocou para servir. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Chegou o tempo da gente ter atitudes que condiz com a palavra. Creia na palavra. Pratique a palavra na sua vida. Pare um pouco e beba remédio da palavra de Deus para as áreas que estão enfermas da tua vida. Tenha humildade diante do Senhor Jesus. Tenha fé. E depois que nós estivermos vivendo isso, enquanto Jesus está trabalhando em nós, porque nós estamos vivendo isso, a palavra, a presença e a fé. Então, enquanto o Senhor Jesus vai trabalhando em nós, nós podemos discipular outros e repartir com outros aquilo que nós temos vivido. Olha, eu tenho orado, olha, eu tenho meditado nessa palavra, olha, eu tenho feito isso, olha, eu tenho procurado aquilo, e o Senhor tem me ajudado tanto, tem sido tão bom para mim. Eu queria te dar esse conselho, queria compartilhar com você, discípulo amado, quanto tem sido bom para mim. Amém? Se você é um líder, você precisa se preocupar em se aperfeiçoar. Amém?
Eu sei que Deus usa a gente como nós somos, mas nós precisamos nos aperfeiçoar. Se eu sou um pregador da palavra, eu não posso meditar na palavra só no dia que eu vou pregar, amém? Se eu sou um líder de célula, eu não posso pegar o esboço na hora que eu estiver indo para a célula correndo e ler no carro, amém? É tempo de maturidade, amém, queridos? Senão nós vamos nos perder no meio do caminho. E não é porque a gente não tem chamado, e não é porque a gente não tem valor, e não é porque Deus não nos escolheu, não é porque Deus estava enganado. É porque nós não fizemos o que era certo ao longo da caminhada. E eu vou te dizer, é tão difícil levantar e recomeçar de novo. É melhor não chegar nesse momento difícil, porque é muito difícil retomar. Então, por favor, se preocupe com a tua vida espiritual, líder. Amém? Se preocupe em fazer o que é certo. Porque se você fizer o que é certo, o próprio Senhor vai falar com você. Dificilmente você vai precisar da voz de alguém te direcionando. Porque o Deus vai falar com você. Né? Deus vai falar com você. E você vai procurar o teu líder e vai dizer assim, olha, Deus falou comigo. Deus falou, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Porque Deus vai falar com você. Não vai precisar o líder toda hora ficar falando com você. Amém? Amém? Então vamos ficar de pé. Eu gostaria que vocês, na prática, começassem a praticar isso. Então, o discipulado 1 a 1, com aqueles que estão aí, né, Má? Carregando o piano com a gente. E vocês começassem a praticar os discipulados em grupo. Em nome de Jesus. Devagarzinho, mas vamos praticar. Né? Pratique o discipulado em grupo. Vamos fazer. E sabe, queridos, nós vamos cavar através disso. E nós vamos ver Deus edificando uma igreja poderosa. E acredite em mim, nós vamos nos surpreender com pessoas que estavam lá na ponta, escondida, se levantando para ser os ajudadores. Porque eles estão sendo alimentados lá na ponta, Deus vai falar com eles lá, e nós vamos nos surpreender com pessoas que vão se levantar no meio da igreja, e serão colunas dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. E também nós vamos, infelizmente, nos surpreender de uma maneira negativa com pessoas que a gente trabalhou tanto, gastou tanto tempo, mas elas decidiram, né, às vezes, ficar ali naquela posição, e nós vamos amá-las e respeitar. Olha, um último ensino muito precioso de discipulado que nós temos aprendido. Não exija das pessoas aquilo que nem Deus chamou elas para ser. Não queira plantar o teu coração no coração das pessoas. Deixe muito claro qual é o teu coração e a tua visão diante de Deus. Mas deixe que Jesus plante aquilo que ele tem no coração das pessoas. Porque é normal de um pastor querer gerar nos seus discípulos serem pastores. Mas às vezes eles não serão só um supervisor. Só um líder de célula. E não tem problema. Amém? Não tem problema. Agora é muito frustrante quando nós queremos gerar nas pessoas aquilo que elas não querem. Elas se sentem oprimidas. E elas não vão conseguir fazer aquilo que a gente quer. E elas vão ser feridas pelo inimigo. E elas podem se perder no meio do caminho. Então nós precisamos de muito discernimento e graça. Para discernir, se você já vem trabalhando muito tempo uma pessoa. E ela não tem frutificado naquilo que você tem gerado expectativa. Pare com isso. Duro isso, né, irmãos? Pare com isso. Deixe ela lá ser aquilo que Deus a chamou para ser. E você ame e fale com ela na linguagem dela e ajude ela a ser o melhor que ela pode naquilo. Porque ela não vai ser aquilo que você quer. Ela vai ser aquilo que o Espírito Santo está conseguindo gerar dela. E não tem problema nenhum. Amém, irmãos? Aí você muda o teu foco e fala, Senhor, então se não é esse que vai ser o meu braço direito, quem será, Senhor? Fala comigo, então. E Deus vai começar a direcionar você e abrir os teus olhos. Porque às vezes alguém que a gente pensa que não é ou não é tempo ainda. E não tem problema. Amém, irmãos?
Nós não estamos aqui para colocar jugo sobre os ombros das pessoas. Nós estamos aqui para tirar o jugo, para que elas possam florescer, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Foram tantas coisas, tantos ensinos preciosos. Ajuda-nos a reter aquilo que precisamos reter, Pai. Mas que nessa noite nós possamos guardar a essência desse aprendizado, de ser um discípulo, um aluno, e um discipulador que transfere vida, e um discípulo que recebe vida de Deus. Que nós possamos focar na nossa vida espiritual, alimentar o nosso espírito com a palavra, sermos movidos e guiados pelo Espírito Santo, uma unção que nos cura, que nos liberta, que nos transforma primeiro, que age em nós pela fé, que possamos ser homens e mulheres de fé. Está escrito, o Senhor disse, então eu creio e vivo a palavra de Deus. Senhor, que essa seja a essência dessa noite, Pai, de tudo que nós aprendemos, que ser discípulos e fazer discípulos é um mandamento do Senhor, é uma estrutura bíblica e poderosa, e nós queremos fazer parte, viver isso com liberdade, em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, a tua bênção sobre cada um aqui que é discipulador. Nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê autoridade, Senhor, que nós possamos liberar vida de Deus sobre os nossos discípulos, e eles possam ser aquilo que o Senhor os chamou para ser, com graça, com alegria, Pai, em nome de Jesus, e amém, e amém. Amém, queridos? Então, essa semana estamos aí no jejum do açúcar, aleluia, glória a Deus, e acho que essa semana não temos nenhum evento, não, né? Só os eventos normal, culto de quinta, e sexta, rede de mulheres. Ai, Deus, é tanta coisa. Obrigada, meu amor, obrigada. Sexta nós temos rede de mulheres. Amém, mulheres? Glória a Deus. Então amanhã a gente começa a bombardear aí os WhatsApp da vida com a santa convocação para a nossa rede de mulheres. E o tema vai ser, não sou eu que vou pregar e bora colocar minha foto, né? Aleluia. Chamadas para servir vai ser o tema, ó, bem propício. Amém, queridas? Glória a Deus. Vamos dar glória a Jesus. 1, 2, 3. Glória a Jesus. E a semana que vem, a última aula, né?